Olá você guerreiro, olá você guerreira, seja bem-vindo ao canal do instrutor Everton. No vídeo de hoje iremos falar sobre dicas importantes para você sair bem em uma entrevista de emprego. Então iremos analisar aqui algumas dicas para que você, quando for para a entrevista de emprego, possa sair da melhor forma possível e assim garantir a sua oportunidade de trabalho, positivo? Então, antes de iniciar as dicas, peço a todos vocês que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube. Bem simples, clicou em inscrever, já está inscrito. E não esquecer de ativar o sininho de notificação, né? Quando você ativa esse sininho, todos os novos conteúdos como esse, você irá receber de primeira mão assim que for lançado. E não esqueça de deixar seu joinha. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário também, tá certo? Alguma dica importante você achou aí também, que você aplicou na sua vida, tá certo? Deixe no comentário como você saiu em alguma entrevista de emprego, se você saiu bem, saiu ruim, que precisa melhorar, o que acha que saiu ponto positivo. As dicas que eu vou passar aqui para você hoje, né? Aí você comente também, né? Diga qual foi a dica que saiu melhor para você aí. Então preste atenção em todas as dicas, para assim você sair bem na entrevista de emprego e também poder deixar seu comentário aí, tá certo? E participando aqui do nosso vídeo, do nosso canal, positivo? Você se inscrevendo no nosso canal, você passa a fazer parte da minha grande família aqui, do nosso canal do Instrutor Everton, positivo? Então seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, só se inscrever e ativar o sininho, positivo? Então, primeira dica de hoje, né? Tá certo? Primeiro ponto é ser pontual, né? Então, isso aí tem que ser logo do início, né? Ser pontual. Mas, instrutor, se acontecer algum imprevisto, né? No dia da entrevista, bem naquele dia, naquele horário, acontecer esse imprevisto, que é eu chegar atrasado, e agora? Então, aconteceu o imprevisto ali no dia da entrevista de emprego, então, a primeira coisa que você deve fazer é procurar informar ao entrevistador, né? Tá certo? Então, ligue para a empresa lá, informe que vai ter esse pequeno atraso, informe o imprevisto que você teve, assim vai avaliar, tá certo? E assim vai considerar remarcar um horário melhor para você ou esperar mais um pouco ali, né? Tá certo? Não vai cancelar aquela entrevista, não vai deixar que você perca a oportunidade. Então isso depende também de você, né? De você mostrar interesse. Uma forma de mostrar interesse é mesmo que diante de entrevista, no dia da entrevista de emprego, você se justificar, né? Tá certo? Explicar para a empresa porque está chegando atrasado. Isso com o máximo de antecedência possível. Quanto mais antecedência você puder avisar, melhor. Motivo? Então, ser pontual. Quando você ser pontual, né, chega na empresa ali para entrevista com pontualidade, isso é o primeiro sinal, né, que mostra que você realmente tem interesse naquela vaga, que realmente você quer trabalhar naquela empresa, que realmente você se importa, né, tá certo, com aquele seu trabalho. Agora imagina a pessoa chegar atrasada no primeira vez que vai na empresa, né, na entrevista, já chega atrasado, e aí nem justifica porque chega atrasado, simplesmente porque se desorganizou, tá certo, acabou por falta de organização mesmo, né, ou até mesmo muitas vezes de interesse, acaba chegando atrasado, né, e aí tem diz por que foi, não justifica, com certeza que ele já é um ponto negativo, tá certo, e assim você já fica mais para trás, né, tá certo, em ser um dos candidatos escolhidos. Então o recrutador, a pessoa que está fazendo essa entrevista, já vai observar isso, né? E já vai tirando os pontos ali, né? Tá certo? Por falta de compromisso, não ter chegado naquele horário ali marcado. E se aconteceu alguma entrevista, tem que comunicar, né? Dizer por que você chegou atrasado. Assim mostra que você é interessado, mostra que você realmente tem interesse naquela vaga. Então, primeira dica, ser pontual, né? Fazer o máximo para isso. A segunda dica, é importante você também, quando for fazer entrevista, né? Desligar o seu aparelho celular, né? Então, todo mundo hoje tem um aparelho celular. Para onde vai, você leva ele. Então já faz parte do dia a dia de todo mundo. Mas e aí, na entrevista de emprego, você deixar o celular ligado? Por que não, né? Imagine só você fazendo a entrevista. Aí de repente, seu aparelho começa a tocar. E agora? Será que vai ter como você continuar a conversa ali do mesmo jeito que estava? Ignorando aquele toque ali? É claro que não, né? Lógico que vai incomodar você e o entrevistador. E aí você vai ter que parar, dar aquela pausa, naquele momento mais importante, naquele momento decisivo na sua resposta, você está saindo tão bem na resposta ali, de repente o celular toca. E aí você tem que parar, tem que atender, tá certo? Ou tem que desligar, né? Então é importante aí fazer o quê? Desligar, porque se você for atender o telefone na hora de entrevista de emprego, aí é aquele pontozão negativo ali que você vai ter. Imagina aí um amigo seu, né, um parente, aí liga pra você bem na hora, né? Pra falar outras coisas, não tem tanta importância assim, né? Poderia esperar. E aí você atende, conversa.
Só assuntos ali que poderia esperar depois da entrevista. Como é que o recrutador, né, a pessoa que está fazendo essa entrevista ali, vai considerar isso, né? Como é que ele vai lhe encarar depois disso aí? Será que você vai conseguir essa oportunidade de emprego? Provavelmente não, né? Tá certo? Deixou claro ali que você viu que aquela conversa ali, que poderia esperar para depois, não era nada urgência, se tornou mais importante do que você garantir aquela oportunidade de emprego. Olha só, bem no início, bem no começo, você já deixou essa má impressão, né? E aí tem aquele ditado, né? A primeira impressão é que fica, né? Então, se você, na primeira vez, causa uma má impressão, logo no dia da entrevista, aquela má impressão vai ficar, com toda certeza, a chance de você conseguir aquele emprego é muito baixa, tá certo? Agora a próxima dica, né? Que é importante você demonstrar também quando for fazer entrevista de emprego, né? Quando fazer aquela pergunta, né? Por que você quer trabalhar aqui na empresa? Por que devemos te contratar? Tá certo? Então nessa hora aí é que muitas pessoas acabam se enrolando todo aí, acaba dando respostas aí que não convence o entrevistador e acaba perdendo a oportunidade de trabalho. Mas professor, instrutor, como é que faz aí nessa hora aí? O que eu devo falar, o que eu devo responder? Poder perguntar, né? Por que você quer essa entrevista, essa vaga de emprego, né? Por que você quer trabalhar aqui nessa empresa? Então, às vezes, se você falar logo, porque eu estou precisando de emprego, né? Estou desempregado há tantos anos, tanto tempo, a situação não está boa, tenho família, tenho filhos para sustentar, e aí a situação não está boa. E aí, por isso, eu estou buscando muito emprego, e essa vaga aqui vai ser de grande ajuda para mim conseguir sustentar minha família, dar dignidade para ela, que está com muitos anos que eu não consigo, estou desempregado, estou com as contas lá em cima, tudo atrasado. Em vez de você falar isso daí, faça melhor, né? Porque você fazendo isso daí, porque eu estou precisando de emprego, estou apertado. Quem está ali sentado também, provavelmente está na mesma situação, né? Quem está ali esperando a sua vez ser entrevistado, todos estão ali porque estão precisando de um emprego. Então essa resposta aí já não é tão válida assim, né? Porque realmente o entrevistador vai ver você como apenas mais um ali na fila de espera para a entrevista de emprego, né? Então você tem que se destacar, né? Você não pode ser mais uma na entrevista de emprego, né? Você não pode dar resposta padrão ali, né? Como respostas comuns como essa. Então você tem que se destacar, né? Tá certo? Para você destacar, você tem que dar respostas diferentes, mas sempre dentro da realidade, né? Sempre falando a verdade, sendo sincero, positivo e honesto. Então, como responder? Então, na hora que perguntar, né? Por que você quer aquela vaga de emprego? Por que ele deve te contratar? Aí você deve voltar lá no início. Lá no início, onde você vai entrevista de emprego. Que início é esse, professor? Olha só, quando você for chamado para aquela entrevista de emprego, você já sabia o nome da empresa, o endereço, tinha todas as informações de onde seria aquela empresa, certo? E geralmente, as empresas ligam um dia antes, 2 dias antes, né? Tem uns que agendam até uma semana antes, né? Depende muito de cada empresa. Mas mesmo que seja no mesmo dia, dá tempo de você pesquisar e conhecer um pouco mais sobre aquela empresa, certo? Então você pega o celular, vai no navegador na internet, digita o nome da empresa, vê lá o endereço, tente conhecer a empresa, né? Geralmente tem um site, a empresa já tem um site, tem a biografia, quem somos. Ali você já tem tudo que precisa sobre a empresa. Aí você pesquisa, busca mais informações. Quanto mais informações você tiver daquela empresa, melhor. Mas para que, professor, conhecer tudo isso? Vai lhe ajudar em todo o processo da entrevista, né? Principalmente nesse ponto aqui agora, né? Tá certo? Quando ele perguntar por que você quer trabalhar naquela empresa. Então, para você falar algo daquela empresa, primeiro você precisa conhecer. Se você não conhecer a empresa, como é que você vai falar algo sobre ela? Não é verdade? Então, primeiro conheça o máximo que você puder, para quando chegar essa pergunta, você já sabe o que a empresa precisa, você já sabe qual é o objetivo daquela empresa, se a empresa está buscando agora crescer, montar filial, né? Abrir em outros locais, ou se a empresa já é grande, né? E quer só manter, tá certo? Aquela estrutura. Então, geralmente, a maioria estão querendo crescer mais, né? Mesmo que a empresa seja grande, ela busca sempre mais crescimento. Então, baseado nisso, aí você já pode dar a resposta da seguinte forma, né? Então, você identifica qual é o problema da empresa. O problema da maioria das empresas é o quê? É a questão de encontrar pessoas corretas, pessoas certas para ocupar aquele cargo, para que assim ela consiga alcançar seus objetivos, consiga alcançar as suas metas. Então, você pode já ir diretamente nesse assunto. Ao invés de dizer que está precisando de emprego, está desempregado, contar todas as suas histórias, suas dificuldades, faça diferente, né? Faça diferente da maioria. Fale exatamente
o que você pode fazer para ajudar a empresa. Porque o objetivo da empresa ao lhe contratar, na verdade é esse. O principal objetivo da empresa ao lhe contratar qual é? É lhe ajudar você a pagar suas contas, é lhe ajudar a tirar você do aperto financeiro. O principal objetivo dela é fazer com que a empresa cresça cada vez mais, expanda, melhore seu atendimento, tenha mais clientes, tenha mais venda, tá certo? Tenha mais prestação de serviço fornecida. Qual desses dois objetivos você acha que é o objetivo principal da empresa de contratar? Então tá na cara a resposta, né? Então, baseado nisso, então você já vai diretamente no que a empresa precisa, e não o que você precisa. Então responda. Veja a dificuldade dela, né? Ah, tá buscando crescer. Então já digo, ó, estou aqui, tá certo? Mas o que eu quero mesmo é ajudar a empresa a continuar crescendo ainda mais. Pois a empresa tem um grande potencial, né? Estive estudando sobre ela, avaliando, né? Já está há tantos anos no mercado e já está crescendo, expandindo uma nova filial, né? E assim quer crescer ainda mais. E eu quero contribuir com esse crescimento. Com o meu talento, minhas habilidades, quero dar o meu máximo, o melhor, para fazer com que a empresa alcance esses objetivos e venha crescer ainda mais, se expandir ainda mais, como está acontecendo. Se a empresa já é grande, né? Tá certo? Então você já pode explorar nisso, né? Tá certo? Também baseado nesse mesmo ponto. Porque no geral, todas as empresas, sendo grande ou pequeno, elas querem crescer ainda mais. E assim expandir ainda mais o serviço, tá certo? Garantir mais vendas, garantir mais clientes, garantir mais prestação de serviço. Então você já vai direto nesse ponto aí e já fala o que você pode fazer para resolver esse problema da empresa, né? Que é o problema de vender mais, crescer mais, expandir ainda mais, e você está ali para resolver esse problema. E mostre, diante das suas habilidades, tá certo? Que você está preparado para isso e capacitado também. E não adianta só falar, como já falei aqui várias vezes, né, nos vídeos, você pode estar vendo aí, não adianta só dizer. Você tem que provar, né? E para você provar que está apto, capacitado, para levar tudo isso para a empresa, né? Fazer que a empresa cresça com suas habilidades, você tem que provar isso. Você tem que provar que tem essas habilidades. Ah, professor, mas eu só posso provar quando eu estiver na prática, não é não? Claro que sim, né? Na prática você vai provar mesmo ali a veracidade. Mas só que na entrevista de emprego não tem como você demonstrar prática, né? E aí, como é que você vai provar para a empresa ali na entrevista de emprego que você está preparado para aquela vaga? Que você é a pessoa certa para ocupar aquele cargo? Se não tem como você mostrar na prática porque você ainda está na entrevista. Então, guerreiro, já sabe, né? Quem viu os vídeos anteriores, o modo de você provar é por apresentar o certificado, tá certo? Apresentar o currículo. E o currículo vai dizer tudo sobre você, né? Os cursos que você fez, as qualificações que você tem, experiências que tem, tudo está no currículo. Então é o seu currículo que vai provar para a empresa que o que você está dizendo é verdade. Que o que você está dizendo é apenas palavras da boca para fora, né? Que qualquer um pode dizer. Mas você vai ter provas, olha só. Você falou como poderia ajudar a empresa e no seu currículo ele está olhando lá. Quando ele estiver avaliando você, né, na entrevista, ele vai estar com o seu currículo em mãos, olhando para ver o que você está dizendo está de acordo com o seu currículo. Para ver se o que você realmente está falando, propondo à empresa, prometendo que vai fazer, está de acordo com as suas habilidades curriculares. Então, por isso que é importante ter máxima qualificação possível. Por isso que eu digo, quanto mais qualificação profissional, melhor. Qualificação nunca é demais, tá certo? Quanto mais qualificação, sempre melhor. E tem algumas pessoas que às vezes fazem um curso, aí pronto, acha aqueles cursos ali, tô bem demais, tem um curso, não preciso fazer mais curso não. Aí passa a vida toda sem fazer mais nenhuma qualificação, achando que vai dar certo desse jeito. Tá enganado, guerreiro. As coisas vão mudando, as coisas vão atualizando. Então, quanto mais curso você tiver na área, melhor. Ah, mas já fiz um curso, aí está com 3, 4, 5 anos, 10 anos atrás. Aí eu vou fazer o mesmo curso de novo? As coisas não mudam, as coisas não se atualizam. Então, quanto mais curso você fizer, melhor. E quanto menos tempo você puder fazer aquele mesmo curso que você já fez, melhor ainda. Então, passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, fazendo o mesmo curso, tá certo? É importante você fazer porque você se atualiza, se qualifica. E você vai botar no currículo aquele primeiro curso que você fez, vai botar no currículo aquele segundo curso que você fez. Então, no seu currículo vai estar lá os cursos que você fez 10 anos atrás e os cursos que você fez no mês passado ou um ano atrás. Então, quanto mais curso tiver, melhor. Mesmo que seja na mesma área, né? Tá certo? Porque quanto mais você tiver na mesma área e menos tempo possível, mostra que você está mais qualificado, mais atualizado. E se você quer um cargo naquela área específica, aí sim é que precisa sim ter quanto mais formação naquela área específica. Se é a área de segurança, né? Então a pessoa quer uma vaga para porteiro, vigia, controle de acesso à loja,
Quanto mais que você tiver naquela área de segurança, com certeza mais chance você terá de ser contratado. E quando você estiver fazendo a entrevista, a empresa vai ver isso. Vai ver que você está ali com o currículo, e o que você está dizendo está de acordo com o seu currículo, e assim vai depositar confiança em você, ou você vai provar que o que você está falando é verdadeiro. Motivo? Agora, professor, se a empresa lá, tá certo, quiser saber mais, né, sobre minhas habilidades, então você vai falar sempre a verdade, né? Então é importante ser o quê? Terceira dica, ser sincero, né? Ser sincero. Então falar sempre a verdade. Não adianta aí querer enganar a empresa, né? Falar coisas que você não faz, dizer que fez curso isso, fez aquilo, né? E bota no currículo lá. Às vezes tem pessoa que bota, infelizmente, mentindo lá, dizendo que fez curso disso. A empresa vai investigar aquilo. Ela vai atrás daquilo ali. Ela vai saber se realmente você fez o curso, né? É por isso que é importante, quando botar no currículo, botar o nome da empresa. E se tiver o contato da empresa aí, melhor ainda, bota o contato ali, né? Informação, o número de telefone, para que a empresa possa ligar para aquela empresa onde você fez o curso. Ou quando você teve experiência em algum lugar, né? Bote no telefone também, local, o nome e o número de telefone, para que a empresa possa entrar em contato com aquele local, aquela empresa onde você trabalhou, e assim ver que se realmente você teve experiência ali. Quanto mais informações você colocar ali, melhor será para você, né? Porque vai ficar mais fácil o recrutador ver, ligar, buscar, e assim você vai sair na frente, né? Então imagina a pessoa só colocar, não, fiz curso disso, curso daqui, não bota nem o nome da empresa, onde fez. Qualquer um pode fazer isso, né? Então já passa ali uma insegurança no seu currículo. Então, para você sair bem na entrevista de emprego, o primeiro ponto é lá atrás, né? É no currículo. Então fazer um bom currículo bem informativo, bem claro, que passe confiança para o entrevistador. E quando você bota no currículo o curso que você fez, o nome da empresa onde você fez o curso, a escola, e também o número do contato para a empresa entrar em contato com aquela escola, ou e-mail, ou telefone, tá certo? Assim vai passar mais segurança. E assim ele vai, com certeza, pesquisar. Ele vai ficar mais fácil ele pesquisar. E assim ele vai ver seu currículo tão bom, vai tudo certinho, organizado. Vai ter até gosto de pegar seu currículo primeiro, analisar primeiro e entrar em contato com as empresas. E assim, gostando, ele já fecha logo essa oportunidade com você e você já sai da frente. Olha só a oportunidade, né? Então por isso que é importante lá no início, no currículo, fazer bem informativo, deixar claras as informações e mostrar que é verdadeiro, né? Então quanto mais informações tiver no currículo, mais segurança passa, né, para o entrevistador. Então faça isso, com certeza essa dica é importantíssima. Com ela, fazer esse bom currículo dessa forma que eu falei, com certeza tem mais chance de você ser chamado para entrevista de emprego e assim conseguir a sua tão sonhada oportunidade de trabalho. Então sempre ser verdadeiro, né? Quando perguntar para você quais são os seus defeitos, e aí? Aí nessa hora que pega muita gente, né? Porque tem gente que acha que não tem defeito nenhum. Quando ele pergunta qual o defeito seu, né? Qual o seu maior defeito? E aí o que você vai dizer aí? A pessoa na resposta? Aí tem pessoa que diz, meu maior defeito é ser perfeccionista, né? Eu sou assim, perfeccionista, aquelas coisas direitinho, mas o maior defeito é isso, é aquelas coisas perfeitas. E aí, será que vai dar certo aí? Será que essa aí vai colar na entrevista de emprego, né? Lembrando, gente, que os entrevistadores, as pessoas ali vai fazer recrutamento, né? Eles estudam bastante, né? Eles são especialistas nessa área. Tem empresas que contatam a equipe exatamente para isso, né? Então eles sabem identificar quando a pessoa está falando a verdade e sabe também identificar quando a pessoa está mentindo. Então por isso que é importante você falar sempre a verdade, ser sincero, né? Então fala seu defeito mesmo, seja sincero, né? Seja você mesmo. Não fique tentando criar um personagem ali, não, porque a máscara vai cair. E a máscara muitas vezes cai ali na própria entrevista, né? Porque ele vai perceber pelos seus sinais, ele percebe que você está mentindo, que eles são preparados para isso, e aí já vai tirar ali um pontinho. Não vai falar nada para você não, né? Vou botar ali um pontinho ali a menos, e aí já é, essa oportunidade ali já está indo de água abaixo, por você tentar fazer um personagem na frente desses profissionais que são responsáveis por fazer, tá certo, a escolha dos candidatos certos para a empresa. Então fala a verdade, seja sincero, quanto mais sincero melhor, e ele vai perceber que você está sendo sincero. E quando ele perceber que você está sendo sincero, aí sim, aí você já está um ponto à frente, tá bom? Não importa o seu defeito, né? Seja sincero, né? Fale a verdade, e assim você vai ver que as coisas vão melhorar. Mas é importante você procurar melhorar, né, as habilidades essenciais para a empresa. Quais são elas? O primeiro ponto aí que eu sempre considero muito importante é a atitude, né? Então o profissional sem atitude, infelizmente, não é um bom profissional. E as empresas precisam de profissionais qualificados, preparados, de bons profissionais, não é isso?
Então, atitude é uma qualidade importante, do meu ponto de vista aí, para todo candidato. Você tem que ter atitude, né? E aí você mostra atitude já no início, né? Na entrevista, por chegar no horário certo, tá certo? Por buscar qualificação profissional, ainda mais qualificação. Quanto mais qualificação, melhor. Quanto mais curso tiver, melhor. Quanto mais atualizado, mais recente aquele curso for, melhor. E assim mostra que você realmente é um profissional que tem atitude, que busca esse lado profissional, que busca qualificar, que busca dar o seu melhor, para assim estar mais preparado, né? E dar o melhor também para a empresa. E atitude também quando estiver trabalhando, né? Então não esperar só ele... se ele mandou fazer, se pediu para ele fazer isso aqui, eu vou fazer. Se ele pediu para ele fazer aquilo ali, eu vou fazer. Se ele não falou para mim fazer nada, e aí eu não vou fazer nada. E aí? Que tipo de profissional é esse aí, né? Imagine só, né? Só fazer o que o chefe falou para fazer. Você tá vendo ali muita coisa para fazer. Mas não disse para mim fazer, então não vou fazer não. Então mostra que você não tem atitude, né? E assim você vai passar pouco tempo ali, às vezes não passa nem um período de estágio, né? 45 dias, 30 dias, né? No caso 90 dias, né? Que é o período máximo de 3 meses. Então imagina aí, né? Só parar esse período de experiência, só passar 45 dias, só passar 90 dias. Então não é isso que você queria ser efetivado, né? E para fazer isso você tem que ter atitude também. E isso começa lá na entrevista já de emprego. É importante também, Guilherme, você estar ali de um modo adequado, né? A sua roupa, a vestimenta, como é que ela está? Está de modo adequado ali para a empresa? Mas como assim, instrutor? Como é que deve ser a minha vestimenta? Então você deve analisar como é a vestimenta dos profissionais daquela empresa, né? Como é que eles se vestem? É o mais formais? É o mais informal, né? Tá certo? Então você tem que ver, né? Então tem empresa aí que tem, cada um tem o seu modo aí, tá certo? De estilo de vestimento de acordo com o ramo de atuação. Então quando é uma empresa ali, né, já na área administrativa, né, tá certo, executiva ali, eles vestem mais sociais, né? Então você já vai no traje ali que identifica aquela empresa, né? Tá certo? Já vai ali no ritmo ali daquela profissão, né? Ou seja, uma vestimenta que vai combinar com a sua função, né? Então qual é a sua função que você está buscando ali? Você foi para aquela entrevista de emprego para buscar qual profissão, qual função. Aí você já vai vestir de acordo com aquela função que você pretende ocupar, de acordo com aquele cargo que você pretende conseguir. Então esse é o modo correto de se vestir, né? Tá certo? E assim cada empresa tem o seu modo, né? Se vestir também. Aí você vai identificando isso por fazer o quê? Lá no início de novo, né? Conhecer a empresa primeiro. De preferência vá lá, faça uma visita ali como cliente, como visitante, antes dessa entrevista, né? Então tem empresa que chama 2, 3 dias antes, 5, já marca, né? Então tem tempo suficiente para você ir lá, conhecer, como visitante mesmo. Não precisa dizer, eu vim aqui fazer entrevista, quero conhecer. Não, vá lá, como anônimo mesmo, conhecer, ver, observe a vestimenta dos colaboradores, né? E veja qual a função que você vai desempenhar, observe a vestimenta dele. Na entrevista você já conhece bem a empresa, já vai na vestimenta correta. Positivo. É importante também ter postura ao sentar, né? Como assim? Como assim, instrutor? Postura ao sentar? Postura ao sentar, né? É importante você estar na postura correta, né? Mas por quê? Porque a postura diz muito. Imagina aí você se coloca no lugar do entrevistador. Aí você está entrevistando a pessoa, né? Para ocupar um cargo. Você é o entrevistador, se coloca no lugar dele. E aí de repente a pessoa senta assim na cadeira, olha só. Pois é, eu me chamo fulano, estou aqui, faz bem esse cargo, eu gosto muito aqui, gostei da empresa, do ambiente, bacana, legal. Gostei. A postura totalmente desleixada, totalmente aí. Tá confortável para você? Tô confortável, E aí? Para você tá confortável, né? Mas para você que é o entrevistador, você está entrevistando, como é que você reagiria, né? Qual a sua atitude? Como você imaginaria? O que você pensaria daquele candidato àquela vaga, né? Se sentasse dessa forma aí, né? Todo desleixado. Ou com os braços cruzados. Então, com certeza, aquela atitude dele, né? Tá certo? Ia mostrar pra você, né? Se realmente é o colaborador que você tá buscando ou não, né? Também, uma vez torto assim, né? Cadeira, sempre torto. Tá certo? Só de um lado. Então, tem vários modos aí de você executar essa má postura, né? Então, o modo correto é a postura certa. Tá? A cadeira aqui tem um encosto atrás, né? Você encosta as costas bem, alinhado, coluna reta, né? Aí volta lá aqueles tempos de escola, né? No primário. O professor sempre chamava a atenção, né? Coluna reta, senta direito na carteira.
Aí você lembra disso aí, rapaz, é por isso que meu professor, minha professora sempre dizia, senta direito na carteira, coluna reta, senta direito, tatu. Não é só o cara da sua coluna não, né? Também pensando no seu lado profissional, porque ela sabe que lá na frente você vai precisar sentar com a postura correta numa entrevista de emprego, para você conseguir aquela oportunidade. Então é importante fazer isso, quando você se posiciona, né, corretamente, com a postura, você mostra, tá certo? Respeito, primeiramente, para com aquele entrevistador, né, tá certo? Mostra respeito também para com a empresa, mostra respeito também com aquela oportunidade que você está tendo. Agora, se você faz ao contrário, senta de qualquer jeito, de modo desleixado, nem que seja confortável para você, mas se não transmite esse respeito, né, essa seriedade, esse compromisso, aí é um ponto a menos ali, e aí você já vai ficando para trás naquela oportunidade de emprego. Tá deixando escapar aquela oportunidade de emprego. Então, postura, né? Tá certo? Ah, professor, mas só acostumar a sentar assim. Sim, mas na entrevista de emprego você sentar meia hora, uma hora, não vai morrer não. A postura correta, né? Então, sentando a postura correta, só uma hora, meia hora, né? O tempo da entrevista você não vai morrer por isso, né? Então, se comporte, mostre respeito aí, tá certo? Por meio da postura que vai fazer toda a diferença também. Outra dica importante também, né? Tá certo? É importante olhar nos olhos de quem está lhe entrevistando. Como assim, professor? Tem que ficar encarando ele? Então, olhar nos olhos, tá certo? Então, olhar nos olhos, você vai olhar para a pessoa. Quando você olha para ela, você mostra interesse para com a pessoa. Você mostra que está ouvindo aquela pessoa. Você mostra realmente que tem respeito, tá certo? Por aquela pessoa. Então, imagine aí, você se coloque agora no lugar do entrevistador. Você está entrevistando a pessoa e a pessoa está falando com você, mas está olhando lá pro lado. Eu sou um bom profissional, eu trabalho bastante, já trabalhei em várias empresas e já consegui muitas oportunidades e estou aqui preparado para isso, preparado para essa oportunidade. E você contratando vai ter certeza que vai dar certo a gente conseguir aí ou dar o meu melhor. Por mais que seja bom na história da pessoa, por mais correta ali, por mais que você gostou das palavras, mas a expressão dele, tá certo? Deixou tudo a perder, né? Então só o fato dele não olhar para você, né, no seu olho, aí você já tirou toda aquela seriedade, já tirou todo aquele brilho da resposta dele, né? E assim você já bota ali um pontinho a menos, né? Isso aí não tem sinceridade. Às vezes está inventando palavra aí, ou lembrando do que escreveu em casa para falar aqui da resposta, né? Já calculada antes, né? Já treinada antes, já decorada. E assim você já vai ter um pontinho a menos. Então, para você ver a importância do contato visual, né? Tem que olhar no olho do entrevistador, tá certo? Então, você olhando no olho, você passa segurança primeiro. Então, mostra que você realmente está sendo sincero, tá certo? Mostra respeito também para com o seu entrevistador. E assim mostra também que você aprecia e dá valor àquela oportunidade de trabalho. Então, falando, olhando nos olhos, você prova que está ouvindo o que a pessoa está dizendo. Ah, professor, mas eu estou ouvindo. Bora ter olhando para o lado aqui, olhando para o outro lado, olhando para o teto, olhando a decoração, mas eu estou ouvindo o que a pessoa está dizendo. Eu consigo prestar atenção, olhando para outros objetos, outras coisas, do que a pessoa está dizendo. Sim, eu não duvido disso, né? Tá certo? Mas, o seu entrevistador, será que você está sabendo que você está ouvindo? Será que você está na sua mente, no seu ouvido? Não. Então ele vai ver o que aparece diante dos olhos dele. E se diante dos olhos dele ele perceber que você não está dando atenção, que você não está demonstrando interesse, é isso que vai valer. Não é o que você pensa, que você acha, que você tem certeza, não. É o que você deixou transparecer, o que você mostrou. Então, quando você olha para a pessoa, nos olhos dela, mostra isso. Você prestou atenção, ouviu, mesmo que você não está nem ouvindo. Tem pessoa que olha no olho da outra pessoa e está pensando em outra coisa, né? Mas a pessoa está falando com ela, falando, a pessoa pensando em outra coisa, um problema para resolver, mas está olhando, fixamente no olho ali, mostrando que está prestando atenção, mas não está entendendo nada que está falando, porque está pensando em outra coisa. Mas para a pessoa, qual foi o resultado? Ela pensou que você ouviu, pensou que você mostrou atenção, pensou que você realmente mostrou interesse. Viu aí a diferença? Então por isso é importante isso aí. É importante que a pessoa vai pensar de você, que vai ver de você na entrevista. Não é que você tem certeza que é. Não. Então olhe no olho dela, tá certo? Mostre que você realmente mostrou interesse, preocupação por olhar para ela também. Então é importante isso. Então a gente vê essas dicas, né? Agora tem outra dica bem interessante também, né? Tá certo? É importante você mostrar interesse, a gente viu. Mas o modo de você mostrar interesse é por fazer perguntas, né? Mas em que momento eu posso fazer essa pergunta, instrutor? É no começo, no meio da entrevista ou no final? Então sempre deixar para o final, né? Deixar para quando ele fizer aquela pergunta.
Geralmente sempre é no final, quando ele faz a pergunta. Você tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Pronto, nessa hora que você vai mostrar interesse. Como? Se você lhe respondesse, ele perguntasse para você, você tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Aí você, não, tudo bem, está tudo esclarecido, não tenho dúvida nenhuma. Mais um candidato, né? Tá certo? Que a maioria faz isso aí. Mas, faça ao contrário, faça diferente dos outros, você tem que se destacar ali, né? Tem que ser diferente dos outros. Se destacar, mostrar para que você veio, né? Que foi para levar essa vaga e garantir ela. Certo? Você saiu de casa, se preparou, se arrumou, se preparou tantos dias aí, fez as qualificações dos cursos, buscou enriquecer seu currículo para esse momento. Então pense nisso e dê valor a esse momento. Então aproveite cada oportunidade para você se destacar dos outros candidatos. E o modo de você fazer isso é por mostrar interesse em fazer perguntas. Então se ele perguntou, tem alguma dúvida? Momento sério você agora se expressar, fazer essas perguntas, tirar suas dúvidas. Tem alguma pergunta? Então mesmo que você não tenha dúvida nenhuma, né? Mas é importante você mostrar que é interessado, tem interesse, né? E assim expressar essa curiosidade em saber mais. Né? Eu gostaria, na verdade, de saber mais sobre isso, saber mais sobre aquilo. Como é que foi que conseguiu isso? Como foi que conseguiu aquilo? Você vai saber tudo isso se você voltar lá no final, no comecinho, né, que eu falei para você, lá no início, de conhecer primeiro a empresa. Então, como você conhece primeiro ela, você vê lá a biografia dela, tá certo? E saiba mais sobre nós. Você estuda a empresa, conhece ela, sabe muita coisa. Só que fica muitas coisas, né, fora daquela biografia, né? Coisas que você pode ter interesse e curiosidade em saber mais. E essas coisas que você vai anotar para lembrar, né, de perguntar quando chegar na entrevista. Mas na entrevista de empresa não é para chegar lá, pegar o panela e ficar lendo ali as perguntas não, né? Então tente memorizar essas perguntas para no final, quando chegar essa vez de falar, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Aí você diz, na verdade eu tenho, eu gostaria de saber mais, só uma curiosidade sobre isso, da empresa, sobre aquilo, como foi conseguir isso, aquilo, quais os objetivos, quais são as metas ainda, qual mais objetivo a empresa tem, tipo perguntas assim que mostram que você tem interesse pela empresa, que você tem interesse pelo cargo, tem interesse pela vaga. Tá certo? Tem interesse em conhecer mais, aprender mais sobre aquela empresa, que admirou o crescimento dela, admirou a biografia dela, né? E às vezes até pergunta, mas você leu, foi conhecer mais sobre a empresa? Você fala que sim, na verdade eu pesquisei, procurei conhecer a empresa, tá certo? Gostei muito, então seja sincero. Não adianta você dizer que gostou muito, se na verdade você não gostou, que ele vai perceber que você não está sendo sincero. Não adianta também ser aquele tipo bajulador, né? Ficar falando coisas bonitas, assim, né? Falando ali elogios, né? Só elogios, porque ele vai perceber que você está só bajulando, né? Tá certo? É o famoso, infelizmente, que as pessoas chamam babão, né? Então, não adianta ser isso aí não, que ele vai perceber também. Então não seja assim, seja profissional correto, sincero, tá certo? Que demonstra realmente interesse pela empresa, não é bajulador, não é babão, nada disso. Faça o modo correto, que ele vai perceber isso, vai perceber a sua sinceridade, seu interesse, e com certeza você vai ter tudo. Depois de seguir todas essas dicas que passamos, você vai ter tudo para garantir essa vaga, vai ter tudo para se destacar dos outros candidatos, vai ter tudo para mostrar para o que você realmente veio fazer naquela empresa, naquela entrevista, que é de garantir essa vaga e levar essa vaga para você e assim conseguir a tua tão sonhada oportunidade de emprego positivo. Então siga essas dicas e para mais dicas é só seguir aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, que sempre você vai receber conteúdos como esse. Tá certo? Iremos sempre colocar mais e mais conteúdo para lhe ajudar, tanto a conseguir a qualificação profissional, como também lhe ajudar a você conseguir a sua oportunidade de emprego, que esse é o objetivo de você se qualificar. Positivo? Então se inscreva, deixe seu comentário aí também o que você achou, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum conteúdo novo você queira que grave aqui no canal, aí você deixa seu comentário aí participando, que eu com certeza irei responder todos vocês. Positivo? Prazo de cursos, avante!